anos, descansava à entrada de sua tenda, buscando refúgio na sombra escassa dos carvalhos. O calor era sufocante, o tipo de calor que faz o ar tremer e transforma o horizonte em ondas líquidas de miragem. Seus olhos, embora envelhecidos, ainda eram agudos, treinados por décadas de vida nômade a detectar qualquer movimento na vastidão do deserto. Foi então que os viu. 3 homens caminhavam em sua direção, suas figuras se materializando como se emergissem do próprio calor. Havia algo neles que fez o coração de Abraão acelerar, algo que ele não conseguia nomear, mas que seu espírito reconhecia com reverência instintiva. Não eram viajantes comuns. A forma como se moviam, a dignidade em seus passos, a luz que parecia envolvê-los. Sem hesitar, Abraão levantou-se com uma agilidade surpreendente para sua idade e correu ao encontro deles. Curvou-se até o chão, tocando a terra poeirenta com sua testa, num gesto de profunda reverência que ele reservava apenas para os momentos mais sagrados. "Meu Senhor", disse ele, sua voz carregada de emoção que ele mesmo não compreendia completamente. "Se encontrei favor aos vossos olhos, não passeis adiante sem vos deter junto ao vosso servo. Deixai que se traga um pouco de água para lavardes os pés e descansardes debaixo desta árvore. Trarei pão para que vos refaçais, pois para isso passastes perto de vosso servo." Os visitantes concordaram, e Abraão sentiu uma urgência queimar em seu peito. Ele correu, sim, correu, até a tenda onde Sara, sua esposa, preparava a refeição diária. "Sara, Sara", chamou, sua voz urgente. "Depressa, 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz pães." Sara ergueu os olhos, surpresa com a agitação do marido. 90 anos ela tinha, e há muito aprendera que Abraão não se agitava sem razão. Mas havia algo mais em seus olhos agora. Um brilho que ela não via há anos, desde que o Senhor lhes havia feito aquela promessa impossível. Enquanto Sara se apressava com a farinha, Abraão correu até o rebanho. Escolheu um novilho tenro e bom, dos melhores que possuía, e entregou-o a um servo para que o preparasse rapidamente. Coalhada, leite fresco, o pão que Sara assara, nada era demais para aqueles visitantes. Abraão serviu-os pessoalmente, postando-se próximo a eles sob a árvore enquanto comiam, atento a cada necessidade, cada gesto. Foi então que um deles falou e sua voz carregava o peso da eternidade. "Onde está Sara, tua mulher?" O coração de Abraão parou por um instante. Como sabiam o nome dela? Não havia feito apresentações. Os viajantes comuns não saberiam. "Está na tenda", respondeu sua boca subitamente seca, e então as palavras que mudariam tudo. "Certamente voltarei a ti no devido tempo, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho." Dentro da tenda, Sara estava ouvindo a entrada, logo atrás do visitante. Quando as palavras chegaram aos seus ouvidos, ela não conseguiu conter. Um riso escapou, não de alegria, mas de amarga incredulidade. Um riso silencioso que morreu em sua garganta mesmo enquanto nascia. Um riso tecido de décadas de esperança frustrada, de promessas que pareciam zombarias, de um útero que há muito havia se fechado para a vida. "Depois de velha, terei prazer?" pensou ela, e o pensamento era doloroso demais para vocalizar. "Também meu senhor é velho." Mas o visitante ouviu. Claro que ouviu. Aqueles olhos que pareciam atravessar as paredes da tenda, que viam não apenas o presente, mas o passado e o futuro entrelaçados. Por que Sara riu? A pergunta veio carregada de poder, mas também de ternura. Acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Sara sentiu o sangue gelar em suas veias. Com medo saiu da tenda, o rosto pálido. "Não ri", mentiu, as palavras tropeçando em seus lábios. "Não é assim", respondeu o visitante com firmeza, mas sem ira. "Certamente riste." Naquele momento, enquanto o silêncio pesado pairava sobre o acampamento, Sara compreendeu quem estava diante deles. E com essa compreensão veio o terror, mas também algo mais, uma fagulha minúscula de esperança
que ela pensava ter morrido décadas atrás. Os visitantes se levantaram para partir, olhando na direção de Sodoma. Abraão caminhou com eles para encaminhá-los, e foi então que o Senhor, pois agora Abraão sabia com certeza quem era o visitante principal, falou palavras que revelariam o propósito daquela visita. Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O Senhor parecia conversar consigo mesmo, mas suas palavras eram claramente destinadas a Abraão. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Abraão sentia o peso das palavras, cada uma caindo em seu coração como sementes plantadas em solo fértil. Mas então, o tom mudou, e algo sombrio permeou o ar. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se de fato tem praticado tudo o que tal clamor indica. Se não, sabê-lo-ei. 2 dos visitantes partiram em direção a Sodoma, mas o Senhor permaneceu. E Abraão, compreendendo o que estava prestes a acontecer, sentiu a coragem brotar de um lugar profundo dentro de si. A coragem de interceder, de questionar, de lutar não por si mesmo, mas pelos outros. Aproximou-se e falou, sua voz tremendo entre a ousadia e a reverência. Destruirás o justo com o ímpio. Ali começava uma negociação que seria lembrada através dos séculos. Não porque Abraão duvidava da justiça de Deus, mas porque ele estava aprendendo algo sobre o caráter divino que transformaria para sempre sua compreensão. O Deus que prometera fazer dele pai de nações era também o Deus que se importava com a justiça, que ouvia súplicas, que poderia ser movido pela intercessão. Se houver 50 justos na cidade, Abraão continuou encontrando sua voz. Destruirás ainda assim o lugar, e não o pouparás por causa dos 50 justos que estão ali? A resposta veio, paciente e clara. Se eu achar 50 justos em Sodoma, pouparei todo o lugar por causa deles. E assim começou uma jornada de fé e ousadia, onde Abraão negociaria de 50 para 45, depois 40, 30, 20 e finalmente 10. Cada pergunta era precedida por um reconhecimento de sua própria insignificância. Sou pó e cinza, mas também de sua confiança crescente de que o juiz de toda a terra faria o que era justo. Quando a conversa terminou e o Senhor se foi, Abraão voltou para sua tenda com o coração pesado. Sodoma. Ló, seu sobrinho, vivia ali com sua família. O que aconteceria agora? Haveria 10 justos naquela cidade corrupta? Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre Manre, Abraão não conseguiu dormir. Ao seu lado, Sara também estava desperta, sua mão repousando inconscientemente sobre o ventre estéril. Ambos pensavam nas palavras do visitante divino, em promessas que desafiavam a realidade, em julgamentos que se aproximavam como tempestade no horizonte. Nenhum deles sabia que esta era apenas a abertura de uma história que testaria sua fé até os limites do suportável, que os levaria através de alegria indescritível e terror absoluto, através do nascimento de um milagre e da exigência de um sacrifício que parecia destruir tudo o que Deus havia prometido. A jornada estava apenas começando, e o que viria a seguir mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história humana para sempre. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer. A cidade já começava a ganhar vida com sua noite característica. Uma vida que fazia os viajantes sensatos evitarem suas ruas após o pôr do sol. Ló estava sentado à porta da cidade, no lugar onde os anciãos se reuniam para julgar disputas e observar quem entrava e saía. Quando viu os 2 homens, algo dentro dele, talvez um eco da hospitalidade que aprendera com seu tio Abraão, talvez um aviso divino sussurrado em seu espírito, fez com que se levantasse imediatamente. Curvou-se com o rosto em terra, num gesto que já não era comum em Sodoma, onde o respeito e a reverência haviam sido substituídos por arrogância e depravação. Meus senhores, disse ele com urgência genuína, vinde, peço-vos, à casa do vosso servo, passai nela a noite, lavai os pés, de madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho.
Os anjos responderam com aparente indiferença: Não, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu. Ele conhecia Sodoma. Sabia o que acontecia com estrangeiros que permaneciam nas ruas após o anoitecer. Sua insistência não era mera hospitalidade. Era um aviso desesperado de alguém que vivia há tempo suficiente naquele lugar para conhecer seus horrores. Finalmente, os anjos concordaram e o seguiram até sua casa. Ló preparou um banquete, assou pães sem fermento, e eles comeram. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que aquela seria uma noite diferente de todas as outras. A última noite de normalidade antes que o mundo mudasse para sempre. Antes que se deitassem, porém, o pesadelo começou. Os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa. Não eram poucos. Não eram apenas os elementos mais violentos da sociedade. O texto seria claro em sua terrível revelação. Desde os jovens até os velhos, todo o povo de todos os lugares. A depravação havia permeado cada camada da sociedade, cada geração, cada canto daquela cidade condenada. Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Gritavam eles, suas vozes formando um coro demoníaco de luxúria e violência. Trá-los fora para que os conheçamos. A palavra conhecer carregava uma intenção sinistra, um propósito que fazia o estômago revirar. Ló sentiu o pânico subir por sua garganta como bile. Saiu, fechando a porta atrás de si, colocando-se como barreira física entre a multidão enfurecida e seus hóspedes. Meus irmãos, começou ele, sua voz tremendo, rogo-vos que não façais mal. E então Ló fez algo que seria debatido através dos séculos, algo que revelava até que ponto a corrupção de Sodoma havia infiltrado até mesmo na alma daqueles que tentavam resistir a ela. Desesperado, comprometido, ele ofereceu o impensável. Tenho 2 filhas que ainda não conheceram homem. Eu vou-las trarei e fareis delas como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da proteção do meu teto. Era a hospitalidade levada a um extremo grotesco, onde proteger os hóspedes significava sacrificar as próprias filhas. As palavras de Ló revelariam não sua virtude, mas a profundidade de seu desespero e o quanto viver em Sodoma havia distorcido até mesmo seu senso de moralidade. A multidão respondeu com zombaria e fúria: Retira-te daí! Esse indivíduo veio aqui como estrangeiro e quer se fazer juiz? Pois bem, faremos mais mal a ti do que a eles. Avançaram violentamente contra Ló, empurrando-o, quase quebrando a porta. Mas então, os anjos estenderam as mãos. Puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E com um poder que transcendia o mundo natural, feriram de cegueira os homens que estavam à porta, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram tentando achar a entrada. Na escuridão sobrenatural que os envolveu, os homens de Sodoma tropeçavam, ainda movidos por sua luxúria depravada, incapazes de desistir mesmo quando a própria visão lhes foi tirada. Era uma imagem profética do que estava por vir. Uma cegueira não apenas física, mas espiritual, que os impedia de ver o julgamento que se aproximava. Dentro da casa, os anjos finalmente revelaram seu propósito. Tens aqui alguém mais? Genro, filhos, filhas, todos os que tens na cidade, tira-os deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ló sentiu o mundo girar ao seu redor. Destruição. Total. Iminente. Saiu e foi falar com seus genros, aqueles que haviam se casado com suas filhas, ou talvez estavam prometidos a elas. As palavras saíram em uma torrente desesperada. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas aos olhos deles parecia que estava brincando. Zombaram dele, riram. Como poderiam levar a sério? Sodoma era poderosa, próspera, aparentemente invencível. As palavras de Ló eram absurdas, delírios de um homem que nunca se adaptara completamente à vida urbana sofisticada. A noite avançou em agonia. Ló voltou para casa, o coração despedaçado pela rejeição,
E quando raiou a alva, os anjos o pressionaram. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Mas Ló vacilou. O texto seria brutalmente honesto. Como, porém, se demorasse, mesmo diante da destruição iminente, mesmo após testemunhar o poder dos anjos, mesmo sabendo o que estava por vir, Ló hesitou. Sodoma havia se tornado seu lar. Sua vida estava ali. Seus bens, sua posição, tudo o que havia construído. Os anjos não esperaram. Por misericórdia do Senhor, pegaram Ló pela mão, e a mão de sua mulher, e as mãos de suas 2 filhas, e os tiraram, pondo-os fora da cidade. Literalmente os arrastaram para a salvação, porque mesmo no último momento a atração de Sodoma era forte demais. Quando já estavam fora, um dos anjos deu a ordem final, urgente e clara. Escapa-te, salva tua vida. Não olhes para trás nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Mas Ló, ainda barganhando, ainda resistindo, pediu uma concessão. Eis aí perto aquela cidade para onde eu posso fugir. É pequena. Permite que eu fuja para lá. Não é ela pequena? E viverei. A cidade era Zoar. E por alguma razão, talvez porque o julgamento estava focado especificamente em Sodoma e Gomorra, talvez por misericórdia adicional, o pedido foi concedido. Apressa-te. Escapa-te para lá, disse o anjo, pois nada posso fazer enquanto não tiveres ali chegado. O sol havia saído sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E então aconteceu. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, vindo da parte do Senhor desde os céus. O céu se rasgou. A ira de Deus, contida por tanto tempo, finalmente se derramou como uma avalanche de destruição. Não foi um desastre natural. Não foi coincidência. Foi julgamento divino, deliberado e completo. Aquelas cidades e toda a campina, todos os moradores das cidades e o que nascia na terra, tudo foi destruído. As chamas consumiram não apenas as construções, mas o próprio solo. O vale fértil tornou-se um deserto de cinzas. As risadas zombeteiras dos genros de Ló foram silenciadas para sempre. A multidão que cercara sua casa, ainda tropeçando em sua cegueira, foi consumida pelo fogo que caía do céu. E a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Apesar do aviso claro, apesar da urgência, apesar de tudo, ela não resistiu. Talvez estivesse pensando em suas outras filhas, aquelas que haviam se casado e permanecido na cidade. Talvez estivesse pensando em sua casa, seus pertences, sua vida. Talvez fosse apenas curiosidade mórbida. Mas ela olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, um monumento permanente à desobediência, ao apego às coisas que Deus havia condenado, ao custo de não seguir completamente quando Deus ordena a fuga. De manhã, Abraão levantou-se e foi ao lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como fumaça de uma fornalha. A visão deve ter sido devastadora, colunas de fumaça negra subindo ao céu, o cheiro de enxofre no ar, o silêncio ensurdecedor onde antes havia uma cidade vibrante e corrupta. Mas o texto terminaria este capítulo com uma nota de misericórdia. Quando Deus destruiu as cidades da campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. A intercessão de Abraão não havia salvado a cidade. Não havia 10 justos ali, mas havia salvado Ló. Porque Deus se lembra de suas promessas, honra a fé de seus servos, e sua misericórdia alcança mesmo aqueles que vacilam. Ló não permaneceu em Zoar. O medo o consumia. Medo de que aquela pequena cidade também pudesse sofrer o mesmo destino. Medo dos sobreviventes que poderiam culpá-lo pela destruição. Medo de sua própria consciência. Subiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas. Encontraram uma caverna e ali fizeram morada. Era um final trágico para um homem que uma vez habitara em tendas com Abraão, que escolhera a planície fértil do Jordão,
que se tornara um homem da cidade. Agora estava reduzido a viver como um eremita em uma caverna, sem esposa, sem genros, sem nada além de suas 2 filhas e as roupas que vestia. Na caverna escura e úmida, as filhas de Ló enfrentavam uma realidade terrível. Não havia homens. Toda a região havia sido devastada. Elas eram, até onde sabiam, as únicas sobreviventes jovens de toda aquela área. E com essa percepção veio um pensamento desesperado, nascido da solidão, do trauma e de uma lógica distorcida pela catástrofe que haviam testemunhado. Nosso pai é velho, disse a primogênita a mais nova, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Era um plano nascido do desespero, uma perversão da lógica de preservação. Haviam perdido tudo: sua mãe, seus maridos prometidos, sua cidade, seu futuro. Na mente perturbada delas, esta era a única maneira de garantir que a linhagem não se extinguisse completamente. Naquela noite, embebedaram o pai com vinho. A filha mais velha deitou-se com ele, e Ló, em seu estupor alcoólico, não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite. Então, entra e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. E assim fizeram. 2 noites, 2 filhas. Um pai inconsciente de sua participação em atos que ecoariam através da história. Ambas as filhas conceberam. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, que significa do meu pai, e seria o pai dos moabitas. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, filho do meu povo, e seria o pai dos amonitas. Era um final amargo para a história de Ló, um homem que tentara viver entre 2 mundos e acabara pertencendo a nenhum. Suas escolhas, primeiro ao escolher as cidades da planície, depois ao hesitar em deixar Sodoma, haviam levado a consequências que se estenderiam por gerações. Os moabitas e amonitas se tornariam espinhos no lado de Israel, nações que se oporiam aos descendentes de Abraão repetidamente através dos séculos. Enquanto isso, longe da caverna onde Ló vivia sua tragédia particular, Abraão estava em movimento novamente. Partiu dali para a terra do Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur. Depois peregrinou em Gerar. Era como se, após testemunhar a destruição de Sodoma, ele sentisse a necessidade de distância, de recomeço, de novos horizontes. Mas velhos padrões persistem mesmo em homens de fé. Em Gerar, Abraão fez algo que já havia feito antes, anos atrás no Egito. Quando chegou à terra de Abimeleque, rei de Gerar, apresentou Sara como sua irmã. Não era uma mentira completa. Ela era sua meia-irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Mas era uma meia-verdade que escondia a verdade mais importante. Ela era sua esposa. Por quê? Porque Abraão, que havia caminhado com Deus, que havia intercedido por Sodoma, que havia recebido promessas divinas, repetiria o mesmo erro. O medo, o velho e persistente medo de que os homens o matassem por causa da beleza de Sara. Mesmo aos 90 anos, ela ainda era desejável. Mas havia algo mais profundo, uma tendência humana de confiar em seus próprios esquemas em vez de na proteção divina, especialmente quando o perigo parecia iminente. Abimeleque, rei de Gerar, mandou tomar Sara. Era seu direito como rei, segundo os costumes da época. Uma mulher apresentada como solteira e irmã de um homem rico era um prêmio valioso, uma aliança política potencial. Mas Deus não permitiria que seus planos fossem frustrados pela falta de fé de Abraão. Naquela noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos, não uma visão suave, mas uma confrontação direta e aterrorizante. Eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Abimeleque, que não havia se aproximado dela, respondeu com genuína indignação: Senhor, matarás também uma nação justa?
Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em integridade de coração e em inocência de mãos fiz isto. Era verdade. Abimeleque havia agido de boa fé, enganado pela duplicidade de Abraão. E Deus, em sua justiça, reconheceu isso. Bem sei que com integridade de coração fizeste isto. Também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, para que vivas. Se, porém, não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Profeta. Era a primeira vez que a palavra era usada na Escritura. Abraão, com todas as suas falhas e medos, era reconhecido como profeta. Alguém que ouvia Deus e podia interceder pelos outros. A ironia era palpável. O homem que mentira por medo era chamado para interceder pelo homem que ele havia enganado. De manhã cedo, Abimeleque chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então chamou Abraão e lhe disse, com uma mistura de raiva e perplexidade: que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Fizeste-me o que não se deve fazer. Abraão, confrontado com sua própria covardia, tentou se justificar. Porque pensei: certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. De fato, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Era uma defesa fraca. Abraão havia julgado Gerar sem conhecê-la, havia assumido que sua vida não valeria nada ali, e na ironia divina, acabara sendo o pagão Abimeleque quem demonstrara mais integridade que o homem de Deus. Mas Abimeleque, mesmo ferido e indignado, mostrou generosidade extraordinária. Tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão. Também lhe restituiu Sara, sua mulher. E disse: eis que a minha terra está diante de ti. Habita onde te agradar. A Sara, ele disse com dignidade ferida, mas graça notável: eis que dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão para recuperar o teu bom nome perante todos os que estão contigo, e para com todos. E estás assim, justificada. Abraão orou por Abimeleque, e Deus o curou. Curou também sua mulher e suas servas, de modo que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Era uma praga temporária, um sinal do desagrado divino com a situação, mas também uma demonstração de que Deus estava protegendo ativamente sua promessa através de Sara. A situação se resolveu, mas deixou cicatrizes. Abraão havia sido exposto em sua fraqueza. Um rei pagão o havia superado em integridade. E ainda assim, através de tudo isso, Deus permanecera fiel à sua promessa. Não por causa da perfeição de Abraão, mas apesar de suas imperfeições. E então, no tempo certo, exatamente como havia sido prometido, o impossível aconteceu. O Senhor visitou Sara como havia dito, e fez a Sara como havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. O choro de um recém-nascido ecoou pela tenda de Abraão, e com aquele som, décadas de espera chegaram ao fim. Não era um choro comum, era o som de uma promessa cumprida, de um milagre materializado, de risos de descrença transformados em risos de pura alegria. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera à luz, o nome de Isaque, que significa ele ri. Era um nome carregado de memória e significado. Sara havia rido quando ouvira a promessa. Abraão havia caído sobre o rosto e rido quando Deus lhe dissera que teria um filho aos 100 anos. Mas agora o riso era diferente. Não era mais o riso da incredulidade, mas o riso da alegria impossível, da graça inesperada, do Deus que faz o impossível. No 8º dia, conforme o mandamento que recebera, Abraão circuncidou seu filho Isaque. Suas mãos, tremendo não de idade mas de emoção,
realizaram o sinal da aliança no corpo daquela criança milagrosa. Abraão estava com 100 anos quando lhe nasceu Isaque. 100 anos. A matemática da impossibilidade se tornara realidade palpável. Um bebê que chorava, mamava e dormia nos braços de pais que já haviam desistido da esperança. Sara, segurando seu filho, mal podia acreditar. Suas palavras transbordavam com uma mistura de admiração, alegria e um toque de seu antigo senso de humor. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Havia layers naquela declaração. Era riso de alegria, sim, mas também espanto diante do absurdo maravilhoso da situação. Ela continuou, quase falando consigo mesma. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amamentar. Sara, aos 90 anos, estava amamentando. Seu corpo, que a natureza havia declarado morto para a maternidade, agora produzia leite. Seus seios, ressecados pela idade, agora nutriam vida. Era biologia revertida, tempo desafiado, natureza subjugada pela vontade do Criador. O menino cresceu. Cada marco de desenvolvimento, o primeiro sorriso, as primeiras palavras, os primeiros passos, era celebrado com intensidade multiplicada pela espera que o precedera. E quando chegou o tempo de ser desmamado, Abraão fez um grande banquete. Era mais que uma celebração de desenvolvimento infantil. Era uma declaração pública de que o filho da promessa havia sobrevivido aos anos mais vulneráveis, que o milagre era real e duradouro. Mas nem tudo era alegria sem sombras no acampamento de Abraão. Ismael estava lá. O filho de Agar, a serva egípcia, agora tinha cerca de 14 anos. Durante anos, ele havia sido o único filho de Abraão, o herdeiro aparente. Mas agora, com o nascimento de Isaque, sua posição havia mudado dramaticamente. E naquela mudança fermentava ressentimento. Sara viu Ismael zombando. O texto hebraico sugere mais que simples brincadeira. Havia desprezo, talvez crueldade. Certamente algo que fez o sangue de Sara ferver. Talvez Ismael estivesse imitando o bebê de forma cruel. Talvez estivesse fazendo piadas sobre sua idade. Talvez estivesse simplesmente se recusando a aceitar que não era mais o centro das atenções. O que quer que fosse, Sara não tolerou. Com uma voz que não admitia argumentação, disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho com Isaque. As palavras eram duras, brutais até. Esta serva, nem mesmo chamando Agar pelo nome. Seu filho, não nosso filho, ou mesmo teu filho, mas deliberadamente distanciando Ismael da família. Era a voz do privilégio e da proteção materna, mas também da dor antiga. Anos de ver o filho de outra mulher com seu marido. Anos de sentir-se substituída. Anos de esperar pelo filho que lhe fora prometido. Para Abraão, as palavras foram como facas. Isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Ismael era seu filho também. Seu primogênito. O menino que ele havia amado por 14 anos. Como poderia simplesmente expulsá-lo para o deserto? Mas então, Deus falou e suas palavras, embora difíceis, trouxeram clareza. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Havia dor no plano de Deus, mas também propósito. A separação era necessária. Não porque Ismael fosse sem valor, mas porque a linha da promessa tinha que ser clara, inequívoca. E ainda assim, Deus não abandonaria Ismael. Ele também seria abençoado, também se tornaria uma grande nação. A misericórdia divina alcançava ambos os filhos, mesmo quando eles não podiam permanecer juntos. De madrugada, antes que a coragem o abandonasse, Abraão se levantou, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e a despediu. Não havia palavras registradas para aquele momento, nenhuma despedida emotiva, nenhuma promessa sussurrada. Apenas ação,
rápida e decisiva, antes que o coração pudesse sobrepujar a obediência. Agar partiu, vagando pelo deserto de Berseba. O sol subia alto e implacável. A água no odre diminuía com cada gole. Ismael, ainda criança apesar de seus 14 anos, começou a fraquejar. O calor, a desidratação, o desespero, tudo conspirava contra eles. Quando a água acabou, Agar pôs o menino debaixo de um dos arbustos. Não podia mais carregá-lo, não podia mais ajudá-lo. Ela se afastou e se assentou em frente à distância de um tiro de arco. E ali, naquele momento de desespero absoluto, ela ergueu a voz e chorou. Que eu não veja morrer o menino, ela disse, as palavras arrancadas de seu coração partido. Era a oração de uma mãe no fim de sua esperança, que preferia morrer a ver seu filho definhar diante de seus olhos. Mas Deus ouviu. O texto é específico. Ouviu Deus a voz do menino. Não foi apenas o choro de Agar que moveu o céu, mas o clamor de Ismael. Porque ele também era importante. Ele também era descendente de Abraão. Ele também estava sob o cuidado divino. Do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E então, Deus lhe abriu os olhos. Ali estava um poço de água, que estivera lá o tempo todo, mas ela não vira em seu desespero. Às vezes a provisão de Deus está mais perto do que pensamos, obscurecida apenas por nossas lágrimas e nosso medo. Agar encheu o odre e deu de beber ao menino. E Deus foi com Ismael. Ele cresceu no deserto, tornou-se flecheiro e habitou no deserto de Parã. Sua mãe lhe tomou esposa da terra do Egito, retornando às suas raízes, criando uma nova nação que seria separada, mas não esquecida. Enquanto isso, em Berseba, outros eventos se desenrolavam. Abimeleque, o rei de Gerar, veio a Abraão com Ficol, comandante do seu exército. Haviam observado Abraão por algum tempo, e uma conclusão se tornara inevitável. Deus é contigo em tudo o que fazes. Era uma admissão notável vinda de um rei pagão. E com ela veio um pedido. Jura-me, pois, aqui por Deus que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde tens peregrinado. Abraão concordou. Mas havia uma questão pendente, uma questão de água. Mas Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. A água era vida no deserto. Um poço era mais valioso que ouro. E este poço, Abraão havia cavado. Abimeleque, genuinamente surpreso, respondeu: Não sei quem fez isso, nem tu mo fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. Fizeram aliança. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. Mas separou 7 cordeiras do rebanho. E quando Abimeleque perguntou por quê, Abraão respondeu: Receberás estas 7 cordeiras de minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Era mais que um acordo comercial. Era um estabelecimento de direitos, um testemunho público, um memorial permanente. Por isso aquele lugar se chamou Berseba, o poço do juramento, porque ali juraram ambos. O som da voz rasgou o ar como um relâmpago que divide as nuvens da alma. Abraão, Abraão. O patriarca, com o braço suspenso e a lâmina brilhando sob o sol da manhã, estremeceu. Era uma voz que ele conhecia, a mesma que o chamara para deixar sua terra, a mesma que o guiara sob as estrelas incontáveis. Eis-me aqui, respondeu ele, com o coração pulsando entre fé e espanto. O mensageiro celestial prosseguiu: Não estendas a mão sobre o menino, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. O vento pareceu parar. As pedras, antes testemunhas silenciosas da dor, tornaram-se altares da revelação. Abraão abaixou a lâmina. Seus olhos marejados procuraram entender o mistério. De repente, atrás dele, um som.
o balido de um carneiro preso pelos chifres num arbusto espesso. Não era coincidência. Era providência. Abraão voltou-se lentamente, e o choque deu lugar à adoração. Aquele animal, surgido como que do invisível, tornava-se o substituto, o sinal vivo de que o Eterno vê e provê. Com mãos ainda trêmulas, Abraão libertou o carneiro e o ofereceu no lugar do filho. O altar, antes símbolo de perda, agora se tornava palco de redenção. Enquanto as chamas consumiam o sacrifício, ele murmurou em voz baixa, quase como uma oração que se mistura ao vento. Ihauá, Ir-é, o Senhor proverá. E até hoje, diz a tradição, aquele monte carrega o eco dessa expressão. Ali o homem compreendeu que o coração de Deus não se revela pela lógica, mas pela fé que obedece, mesmo sem entender. Abraão olhou para Isaque. Vivo, ofegante, os olhos arregalados, e algo mudou entre eles. Já não eram apenas pai e filho. Tornaram-se companheiros de um segredo eterno, o de que a vida é sustentada pela obediência e pelo sacrifício de amor. Enquanto desciam o monte, os passos eram lentos, como se cada pedra guardasse uma lembrança da entrega. Abraão caminhava com a mente cheia de perguntas e o espírito em paz. Ele sabia que nada seria igual, não apenas porque Isaque fora poupado, mas porque algo mais profundo havia sido revelado. Um vislumbre do próprio coração divino que um dia também entregaria seu filho, sem substituto, pelo resgate de muitos. Quando chegaram aos servos que os aguardavam, Abraão disse apenas: levantemo-nos e voltemos. Nenhuma explicação, nenhum relato. Algumas experiências não cabem em palavras, só podem ser vividas na alma. De volta a Berseba, Abraão edificou outro altar. O lugar onde a fé é provada torna-se sempre o lugar onde a presença se manifesta. A voz e a promessa. Naquela noite, enquanto o patriarca repousava, novamente o mensageiro do Eterno lhe falou: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, certamente te abençoarei grandemente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na beira do mar. E tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Era uma promessa selada não apenas com palavras, mas com o próprio gesto da fé que transcende o entendimento. Abraão percebeu que a aliança com o Altíssimo não era uma via de bênçãos fáceis, mas de entrega total. E cada vez que olhasse para Isaque, lembraria que o dom mais precioso é aquele que foi um dia colocado sobre o altar. O retorno e o anúncio. Passaram-se dias, a vida retomou seu curso, mas em Abraão havia um novo brilho, uma serenidade que nasce quando o homem e Deus se encontram no limite da obediência. E foi nesse tempo que chegaram notícias da terra de onde ele viera. Alguém trouxe-lhe palavras sobre seu irmão Naor, dizendo: Milcá, a esposa de Naor, teu irmão, deu à luz filhos. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e mais Quezede, Razo, Pildás, Gidlafe e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Abraão ouviu e sorriu. Não era apenas uma notícia de família, era um sinal de continuidade. O nome de Rebeca soava como uma semente profética, aquela que um dia seria escolhida para ser a esposa de Isaque, a ligação entre o sacrifício e a promessa. Assim o ciclo se fechava. O monte da prova tornava-se o prelúdio da bênção. A história não terminava com o cutelo suspenso, mas com o cordeiro provido e a geração assegurada. Reflexão de fé. No silêncio da noite, talvez Abraão tenha olhado para o céu e recordado as estrelas que um dia o Eterno lhe mostrou. Cada ponto luminoso agora tinha um novo significado. Cada estrela era o reflexo de uma fé provada, de uma promessa mantida, de um amor que não se recusa a obedecer. Aquele monte ficaria marcado para sempre. Em gerações futuras, o local seria lembrado não apenas como o Monte Moriá, mas como o lugar onde Deus revelou o segredo da redenção, um vislumbre do Cordeiro preparado desde a fundação do mundo. Abraão não sabia,
mas sua história apontava para algo muito maior. A prova de fé que ele viveu tornava-se uma profecia viva, um código divino que atravessaria séculos até se cumprir de modo perfeito. E assim, encerra-se o ciclo da provação e do milagre. O homem que um dia foi chamado a deixar tudo, agora vê o coração de Deus revelado no altar. Ele entendeu, enfim, que a verdadeira fé não é acreditar quando tudo faz sentido. É permanecer fiel quando nada mais parece fazer.